O Agricultura BR começa agora. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, você que acompanha pela NET e Claro TV, também pela Neo TV, TV por assinatura no Paraguai e no Brasil, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa, e a partir de agora, também pela TV Imaculada, que está linkada no nosso programa, levando ele em sinal aberto a todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre as expectativas para o lançamento do Plano Safra, o Plano Agrícola Pecuário 2021-2022. O Plano Safra deve ser lançado na próxima terça-feira, ainda que ser confirmado, mas deve ser na próxima terça-feira, né, pela manhã. E olha, nós estamos ouvindo diversas autoridades, diversas pessoas que têm gravado conosco, porque você sabe, você acompanha ao vivo aqui no Canal do Boi tudo o que acontecer no Plano Safra, já trazendo análise no momento no qual ele é lançado. E você vai acompanhar agora comigo o que entende para esse Plano Safra, o que espera desse Plano Safra, o diretor executivo da ABAG. Veja. Veja, o que se tem ideia a todos os telespectadores do Canal do Boi é que agora, na terça-feira próxima, dia 22 de junho, no horário da manhã, lá no Palácio do Planalto, com a presença da ministra Tereza Cristina e seguramente o presidente Jair Bolsonaro, vai ser apresentado o Plano Safra 21-22 do ano agrícola, que se inicia no dia 21 de julho próximo. O que a gente está esperando, primeiro, é que se resolva o embate entre o Ministério da Agricultura e o Banco Central pela dificuldade de se obter recursos num Brasil que está hoje com déficit fiscal extremamente elevado e, por conta disso, está havendo cortes nos gastos e nós temos muito receio de que não haja crédito rural suficiente. O que nós sabemos até aqui é que o empate com os 236 bilhões que foram oferecidos na safra 2021, o empate seria vitória para todos nós. A dificuldade é que nós estamos enfrentando um momento de seca com perspectiva de agravamento da inflação. Tanto é verdade que na quarta-feira passada o Copom levantou a Selic para 4,25%, o que impacta de novo na equalização de juros do crédito rural. Esses são os motivos da demora e seguramente esses são os possíveis problemas que nós temos que contornar e enfrentar na próxima safra. Aí, como eu disse, o lançamento do Plano Agrícola Pecuário, que como foi colocado pelo diretor executivo da ABAG, deve ser nesta próxima terça-feira, no período da manhã. Mas você já sabe, se você tem esse compromisso aqui no Canal do Boi, nós vamos trazer ao vivo, com as análises, com a participação do João Pedro Couto Dias, também com representantes de alguns bancos já confirmados, como o Sicredi, que vão participar ao vivo comigo, sendo de manhã, sendo à tarde, estaremos juntos nesta importante divulgação deste documento. E olha, por falar em safra 2021-2022, nós tivemos a divulgação nesta última quinta-feira de um importante evento promovido pelo Itaú BBA, no qual a instituição falou sobre as suas perspectivas para as culturas trabalhadas aqui no Brasil, para a pecuária também, e trazendo principalmente os levantamentos, os estudos, o entendimento dos consultores do banco. Para falar a respeito deste assunto, eu tenho dois representantes do Itaú BBA aqui conosco. Nós temos na participação pela internet o César de Castro, que está aqui com a gente, já estamos com ele. Também Guilherme Belotti, que já participou conosco em outras oportunidades. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Desejo a todos uma ótima tarde. E eu começo o programa de hoje, tá? Vamos falar principalmente sobre soja, milho e pecuária de corte. E eu gostaria de começar perguntando a respeito do mercado de milho, porque vai impactar os dois.
tanto a pecuária, de certo modo também a soja. E em relação ao mercado de milho, eu lembro de um comentário ontem, eu participava ao vivo também desse evento, e eu lembro de um comentário que mostrava que a disponibilidade ela vai continuar baixa aqui no Brasil. Nesse momento nós estamos tendo aquela perspectiva de uma entrada maior de milho de segunda safra, os preços estão tendo um esfriamento, está arrefecendo um pouco, mas a expectativa continua a mesma. Gostaria de perguntar, vou começar essa pergunta pelo Guilherme. Guilherme, como que deve ficar essa situação? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Em relação ao mercado de milho, é exatamente isso. Nós temos aqui uma visão de que o mercado, a disponibilidade de milho, ela vai seguir limitada quando a gente olha aí pelo menos até a safrinha 21-22 aqui no Brasil, justamente porque nós tivemos aqui uma redução bastante significativa dos níveis de produtividade nessa safrinha que nós estamos começando a plantar, que estamos começando a colher, né? Na época do plantio, a nossa expectativa era que o Brasil produzisse algo ao redor de 88 milhões de toneladas e vamos produzir 65 milhões de toneladas. Isso vai deixar um legado de estoques de passagem bastante baixos aí para 2022 e mesmo assumindo que nós teremos aí um aumento da produção de milho de verão, quando nós fazemos a conta de disponibilidade de milho no primeiro semestre do ano que vem, com a demanda que nós temos aqui no Brasil pelo produto, ela vai seguir ainda bastante justa, por isso que nós achamos que um maior volume, um aumento mais significativo da oferta tende a ocorrer só com a chegada da próxima safrinha. No curto prazo, é claro que o início da colheita aqui no Brasil e um aumento da disponibilidade imediata do milho vai fazer os preços se arrefecerem. As cotações internacionais também perderam um pouco de força nas últimas 2 semanas, muito a reboque da melhora do clima nos Estados Unidos e também de um questionamento em relação ao que vai ser o programa de biocombustíveis lá. Mas ainda assim, passando esse período aqui de barrigada das cotações, o nosso cenário é que os preços vão voltar a ficar firmes, dado aí a baixa disponibilidade até o final do ano. Tá certo, Guilherme. E César, pensando nessa questão do milho, sobre essa expectativa de voltar a ter uma elevação, e ele deve continuar subindo, isso traz preocupações para as cadeias produtivas integradas, como de suínos, de frango, de certo modo também para a pecuária bovina de corte. Eu lembro que ontem, durante o evento, vocês falavam a respeito desse fator, né, custos elevados para a pecuária brasileira, tanto para a reposição, quanto também para a indústria, e preços continuando muito firmes. Qual que é o seu entendimento, principalmente para a pecuária bovina de corte, para esse ciclo 21-22? César, boa tarde. Olha, nossa visão ela é construtiva, né? Positivo o cenário aí para boi gordo. Nós entendemos que o grande desafio é o custo da reposição, né? Claro que as operações de confinamento, que aí obviamente são bastante sensíveis aos preços dos grãos, né? Elas estão bastante desafiadas esse ano, não vai ser fácil os negócios de confinamento deixarem um resultado bastante positivo, como a gente viu no ano passado, em função dos custos muito elevados, que nós acreditamos que não tem grande espaço para ceder. A menos que o boi tenha uma alta muito forte, e aí é um cenário mais difícil, né? A gente está vendo até a queda do dólar pesando um pouco sobre a precificação de boi gordo para entre safra, mas sem dúvida a reposição é a maior dificuldade da pecuária. Então, os confinamentos que têm aí uma perspectiva mais de curto prazo, né, para os próximos meses, o desafio vai ser a ração. É claro que quem já se preparou, quem já produziu o milho, né, na fazenda ou já comprou ele antecipadamente e tem um animal magro, vai ter tem um desenho melhor aí para o negócio, mas quem está chegando agora vai ser bem mais difícil, dado que as margens projetadas estão bastante difíceis. E para quem é o produtor aí mais de gado de pasto, né, notadamente a recria engorda, o desafio é o bezerro muito caro, né? É claro que isso não é um problema agora, né? O bezerro está entrando na fazenda só provavelmente aí no próximo ano ou no outro é que ele vai estar terminado, e aí depende do preço do boi lá na frente, né? Existe uma preocupação pela relação de troca que está muito difícil hoje, né, para o recriador, com o bezerro muito valorizado. Então, se por acaso
houver algum problema com o mercado do boi lá na frente, né, quando esse bezerro estiver sendo terminado, o resultado pode ser impactado. Então, temos uma boa perspectiva, acreditamos que o cenário é muito bom, tá, para as exportações, principalmente para a China, mas os confinamentos estão com margens projetadas bem apertadas e o bezerro não está deixando o produtor terminador de gado dormir tranquilo, né? Ele tem um resultado muito bom na venda de boi gordo hoje, mas quando vai fazer a reposição, a relação de troca está bastante difícil. Você comentou essa demanda continuando muito ativa da China sobre a carne bovina brasileira. Nós temos bons números nos últimos meses em relação aos embarques. Esse movimento da demanda sobre carne brasileira continua da mesma forma, a demanda continua alta, aquecida. Acreditamos que sim, né? Esse é o grande canal de demanda que tem sustentado a pecuária desde o ano passado. O mercado interno está muito mais difícil, né? Os preços estão elevados da carne e os repasses estão mais difíceis. Mas as exportações é quem tem, juntamente com a baixa oferta de gado, feito os preços se sustentarem em bons patamares, né? Aqui nós acreditamos que o movimento continua, né? Dado que a China tem se mostrado bastante ativa nas importações e o Brasil é das origens que sustenta o gigante asiático. Então isso deve continuar e é daí que vem a força para a entre-safra do boi. Certo, César. Guilherme, a respeito das questões ligadas à soja, né? E nós tivemos, principalmente nesta última quinta-feira, muita movimentação no complexo soja de uma maneira geral, partindo da Bolsa de Chicago. A estimativa geral é de bons preços, uma safra um pouco maior, mas bons preços para a comercialização da soja. Uma parte importante dela, próximas 25%, já teria sido comercializado de uma forma antecipada, mas nós temos algumas variáveis. Por exemplo, o dólar com uma expectativa no segundo semestre de estar sendo negociado com valores mais baixos. Também temos a questão do clima nos Estados Unidos, que é sempre motivo de muita especulação, enquanto que a safra dos americanos estiverem por lá, e esses momentos eles acabam trazendo situações como a de quinta-feira, com uma queda forte, historicamente forte, na Bolsa de Chicago. Como é que vocês estão vendo, Guilherme, esse momento para a soja negociada aqui no Brasil, que é sensível a dólar, é sensível também à soja negociada em Chicago? Fabiano, nas últimas 2 semanas, assim como no caso do milho, né, os mesmos fatores acabaram influenciando as cotações de soja, né? Sobremaneira ontem as quedas foram bastante abruptas e de fato são os mesmos fatores, né? Essa melhora climática, a preocupação com uma possível redução aí da mistura de biocombustíveis nos combustíveis dos Estados Unidos, e isso acabou influenciando as cotações, né? Parte dessa queda também pode ter sido explicada aí por ordens automáticas de vendas aí dos fundos, né? Através dos algoritmos. E isso acabou fazendo com que os preços caíssem aí quase 200 pontos aí desde o início de junho, né? É claro que isso, combinado com a apreciação do real que nós temos observado nas últimas semanas, fez com que os preços aqui no Brasil, de maneira geral, cedessem R$20 em 15 dias, e isso acaba tirando um pouco do brilho até agora de todos esses bons níveis de preço, mas é importante salientar que ainda assim são preços bastante elevados do ponto de vista histórico, e mesmo para aqueles que ainda possuem grãos para comercializar da safra 2021, ainda são preços bastante razoáveis que vão trazer margens boas. Olhando para frente, Fabiano, olhando para a safra 21-22, o nosso cenário é que os preços existem, que há espaço para que os preços se recuperem um pouquinho em relação a essas quedas recentes, né? Por mais que tudo vá bem nos Estados Unidos, o cenário ainda é um cenário de balanço apertado, tanto lá quanto globalmente, né? Mesmo tudo dando certo. Então é por isso que a nossa expectativa é que os preços voltarão a se recuperar um pouquinho e seguirão em patamares elevados ainda para a safra 21-22. É claro que para quem ainda não fixou, essa equação de câmbio também é importante ter no radar, né? Caso nós tenhamos aí uma apreciação um pouco maior, e principalmente para quem está formando o custo de produção e já veio comprando insumos a um câmbio mais elevado, pode ser que lá na frente tenha aí uma corrosão de margem justamente por esse descasamento cambial.
Certo, Guilherme. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês dois por terem se disponibilizados a estar conosco no Canal do Boi. Hoje a gente poderia falar muito mais sobre as outras culturas também, mas agradecemos e conversamos em outra oportunidade aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Uma boa tarde a vocês. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, obrigado. Fabiano. Boa tarde a todos. Tá certo? Um grande abraço. Conversei com César de Castro e também Guilherme Belotti, do Itaú BBA, falando sobre questões importantes para milho, para soja e também para a pecuária bovina de corte. Bom, o último assunto que nós tratamos foi soja e, como você viu, não está longe, né, do momento de jogar toalha, por exemplo. Pelo contrário, as expectativas são muito boas. Mas o fato é que esses elementos que nós tivemos o Guilherme Belotti destacando agora no Agricultura BR, dessa questão do biocombustível nos Estados Unidos, política de biocombustível, sensibilizado o mercado, já vinha com essa história já há algum tempo, uma questão bem interna americana, também o dólar index, que se valorizou muito em relação à última divulgação do Banco Central norte-americano, e uma previsão de chuvas para as áreas de produção no Corn Belt norte-americano trouxeram essas situações. Então vou agora colocar na tela aqui essas circunstâncias que levaram para a maior queda que nós já vimos lá na Bolsa de Chicago, para óleo de soja, para todo o complexo e farelo. Aqui estão elas listadas, motivos para a queda da quinta-feira, alguma insegurança no mercado de biocombustíveis, está ocorrendo nos Estados Unidos, dólar index em alta expressiva e expectativa de chuvas nos Estados Unidos. E a grande questão que fica agora é em relação a esse fator, né, essa expectativa de chuva, mas o que será que aconteceu para ter um impacto tão grande? E é por isso que eu convido agora a Renata Ferreira para participar do programa conosco, do Agroclima, aqui do Canal do Boi, para falar sobre esse tema. Renata, o que houve, o que esperar agora dessas chuvas nos Estados Unidos? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. O que mudou é que vai chover e vai chover bastante nos Estados Unidos, viu? Olha só aqui o mapa. Os próximos 5 dias serão de chuvas expressivas na região aí de Corn Belt. Os acumulados podem passar dos 30 milímetros. E depois dessa chuvarada, Fabiano, a chuva perde um pouco mais de intensidade, viu? Mas ainda deve chover em toda a região. Acumulados variando entre 10 e 20 milímetros. E na virada do mês, as precipitações seguem e oscilam também acima aí de 10 milímetros. Agora, com relação às temperaturas, já não temos mais uma condição de frio extremo no Corn Belt. As temperaturas vão oscilar entre 7 e 19 graus. E segue assim até o fim do mês. É isso, Fabiano. Por aqui, continuamos de olho nas condições climáticas, viu? Com você. A questão climática, obrigado, Renata, um grande abraço. A Renata explica muito bem os motivos climáticos da ocorrência, né? Realmente chove e vai fazer calor. Então nós temos um ambiente muito bom para a soja e excelente para a milho nos Estados Unidos. O outro fator que você viu citado é o dólar index. Eu vou convidar o Walter Pulga Júnior, já está conosco aqui, ele vai nos explicar. O Pulga acompanha diariamente essa variação para o dólar frente a outras moedas no mundo todo. Pulga, como é que funciona essa sistemática e como que ela influencia a economia global? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o dólar index, ou seja, um índice de dólar, é o índice mais negociado no mundo quando se fala de mercado de moedas. Ou seja, ele tem uma forte influência nos negócios feitos, sempre tendo como referência o preço do dólar. É uma das principais referências de valor em todo o mundo, é o índice monetário, índice de moedas, mais negociado no mundo. Agora, o que é esse índice? Esse índice, na verdade, ele é calculado frente a 6 moedas fortes no mercado internacional. Ele é comparado com o euro, com o iene japonês, ele é comparado com a libra esterlina, que é o dinheiro inglês, com o franco suíço, com o dólar do Canadá e com a coroa sueca. Bom, diante dessas 6 moedas, calcula-se a relação do dólar frente a isso. É um cálculo um pouco mais sofisticado, porque cada moeda tem um peso nesse cálculo, mas é uma boa referência para o mercado. E o que ocorre é que o dólar index, nesta semana, está no nível mais alto. Agora há pouco subia 0,53%.
Neste momento, aos 92.278 pontos, ele sobe 0,44%. Mas não foi o valor mais alto, não. Agora há pouco, a alta do índice dólar chegava a bater 0,53%. Neste momento, não chega a tanto, sobe 0,44%. Agora, por que isso ocorre? Bom, Fabiano, já é amplamente conhecido o posicionamento do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. A expectativa é de que haja aumento da taxa de juros lá, pelo menos mais 2 aumentos, até 2023. A princípio, todo o mercado financeiro internacional trabalhava com a perspectiva de manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos entre 0% e 0,25% até 2024. Como o Banco Central dos Estados Unidos já antecipou e comunicou ao mercado que fará 2 altas, 2 correções até 2023, há um reposicionamento no mercado financeiro internacional. Por isso, nesta semana, os níveis do chamado Dollar Index estão entre os mais altos. E a perspectiva é de que continue em alta até que se tenha uma clareza do qual será o posicionamento do Banco Central dos Estados Unidos. Veja, há inclusive preocupações, o Wall Street Journal abordava na sua edição de ontem que os Estados Unidos já estariam exportando inflação para outros países. Veja, também ocorre inflação em outras regiões do mundo. Não seria tão claro isso, mas o fato é que a perspectiva é de inflação em alta aqui no Brasil, por isso taxa de juros deve subir para controlar essa inflação. É com você. Fica aqui comigo, porque hoje mais cedo, na sua participação no Bom Dia Produtor, eu via que o dólar abria abaixo de R$5. Vamos saber como é que está o dólar agora. O dólar reage, Pulga, nesse momento aqui meu painel mostra 0,51% de alta, R$ 5,04 mais 8. Volto com o Pulga aqui rapidamente. Pulga, o dólar estava com uma tendência e agora deu uma invertida. O que aconteceu no mercado? Olha, o mercado trabalhou as boas perspectivas da economia brasileira, inclusive os suíços. A União de Bancos Suíços já fez uma correção para o PIB brasileiro, estima agora que o Brasil vai crescer este ano 6,3%. Veja, uma visão positiva, né? Uma visão positiva para o Brasil, ou seja, há uma visão melhor. O Brasil vai subir para pelo menos 5,8%, o México 6,3%, ou seja, é uma perspectiva positiva e essa visão positiva fez o dólar abrir em queda hoje. Chegou a R$ 4,98. Mas essa reação não durou muito, viu? Em seguida há uma valorização do dólar frente a outras moedas, inclusive o dólar index, e o dólar reagiu. Reagiu em alta agora de mais de 0,5%, opera R$ 5,04, a alta é de 0,52% agora. Mas vale lembrar, também chegou a passar de R$ 5,05. Portanto, o dólar está oscilando hoje entre R$ 4,98 e R$ 5,05. Deve terminar o dia na faixa de R$ 5,04. A perspectiva, no entanto, continua de que o dólar deve ceder frente ao real, não por conta de uma desvalorização do dólar frente a outras moedas, mas por uma valorização do real. É o que consideram alguns analistas do mercado internacional que foram ouvidos pelos principais sites de agronegócio e de economia hoje no Brasil e no mundo. O Brasil ainda tem um espaço para valorizar a sua moeda. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, um abraço a você, a toda a equipe de São Paulo, do Canal do Boi, e essas questões são sempre muito importantes. Há pouco o Guilherme Belotti e também o César Castro, do Banco Itaú BBA, falavam a respeito deste tema, tanto para boi gordo quanto para soja e milho, olho no dólar. E o outro olho que nós temos que estar atentos é em relação ao clima, não só para o desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil, mas também sobre os Estados Unidos, que estão com soja e milho nos campos, principalmente, e ontem trouxe essa situação toda sobre os negócios com Chicago. É por isso que eu converso agora com Felipe Reis, analista da Geosys, que acompanhou tudo isso de muito perto, que acabou impactando o mercado de uma maneira geral, Felipe, nesta quinta-feira, e o pessoal parece que ficou mais otimista com uma safra maior norte-americana. Dá para dizer isso? Qual que é a avaliação da Geosys hoje em relação às referências climáticas dos Estados Unidos e como que isso pode rever a própria estimativa de produção norte-americana? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar do canal do Boi. Vamos lá. Para os próximos dias, nós realmente temos uma previsão de alta precipitação para uma boa parte do Corn Belt, né, da área de soja e de milho. Porém, nós aqui da Geosys, nós trabalhamos com dois modelos climáticos, né, de previsão climática, o modelo europeu e o modelo americano. Quando a gente olha para os dois modelos, o modelo americano, ele é o modelo que está apontando boas chuvas para o Corn Belt. Em algumas regiões do estado de Iowa, por exemplo, chuvas próximas de 150 milímetros no acumulado dos próximos 10 dias, né? Então são chuvas bem expressivas. Porém, quando a gente olha para o modelo europeu ele aponta para uma continuidade da seca, né? Então, nesse momento temos que ter bastante cautela, porque nem todos os modelos climáticos têm apontado uma melhora das condições para os campos de soja e de milho nos Estados Unidos, né? Quanto à temperatura, a gente deve ter enquanto o modelo americano está apontando ainda temperaturas abaixo da média, o europeu aponta um pouquinho acima. Então, são dois modelos com previsões bem distintas, né? Então, é isso que nós temos apresentado no momento. Quanto à produção, 120 milhões de toneladas, já estamos esse montante já seria um montante considerável para as condições que nós temos hoje, né? As condições que nós temos hoje, quando a gente olha para o Corn Belt, mais de 70% do Corn Belt, a umidade do solo está abaixo da média, pelo menos 10% abaixo da média. Então a situação ela não está boa, mas pode melhorar, caso o modelo americano esteja correto quanto às condições climáticas dos próximos dias. Certo, Felipe. Felipe, aqui para o produtor rural ele entender isso, que muita gente ficou bastante preocupada ontem, teve essa questão climática da previsão no modelo norte-americano. Modelos diferentes, apontando cenários diferentes nos Estados Unidos, o que significa que ainda durante o desenvolvimento dessa safra norte-americana, convertendo para o mercado, vai haver muita especulação ainda em cima do clima e, consequentemente, com os negócios. Exatamente. Por enquanto, a gente está no meados de junho, é bem mais especulação do que uma resposta direta das lavouras. Em Iowa, por exemplo, os campos de milho, os feedbacks que nós recebemos, nós conseguimos observar algumas áreas onde as lavouras de milho estão sofrendo com a seca, né? Então, por enquanto, ainda é uma especulação. Essa melhora das condições climáticas pode vir a acontecer, como o modelo americano está prevendo, né? A previsão do modelo americano, mas caso não ocorra, a situação pode vir o cenário pode mudar de novo e é possível que as estimativas sejam revistas, né? A nossa estimativa de produção de milho e de soja, por exemplo, está um pouco abaixo do USDA. Para milho, nós estamos estimando, pelo menos por enquanto, e ainda é muito cedo no ciclo, mas pouco acima de 375 milhões de toneladas para milho, e para a soja sempre em torno de 117 milhões de toneladas. Caso a seca continue, é possível que a gente faça novas reduções, né, o que aqueceria ainda mais o mercado nesse curto prazo. Certo, Felipe Reis, obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal do Boi na Agricultura BR. Um grande abraço a você e toda a equipe da Geosys. Nós agradecemos e estamos aqui sempre à disposição. Tá certo. Esclarecedora, mais uma vez, a participação de Felipe Reis, por causa dos modelos e principalmente sobre como que eles estão enxergando a configuração relacionada à produção de soja e milho norte-americana. Bom, mas se a queda aconteceu nessa quinta-feira, hoje nós temos recuperação, que claro, além das questões normais de mercado, muita gente aproveitou o preço mais baixo e com isso a soja em Chicago vai devolvendo já boa parte do que perdeu ontem, alta acima de 3%. Posição de julho, 13 dólares 74 centes mais 2 o bushel. Agosto, 13 dólares 39 centes mais 6. Setembro, 13 dólares 5 centes mais 4. E novembro, 13 dólares 2 centes mais 6 o bushel. São os negócios que destacamos agora com soja
soja em Chicago, com boa alta neste momento, entre 3% e 4%, recuperando parte das perdas da quinta-feira. Nós vamos para o intervalo comercial, porque ainda hoje nós vamos conversar com o procurador do estado do Rio Grande do Sul a respeito de marco temporal, as questões de invasões de terras realizadas por indígenas e por que todo proprietário de terra, caso isso ocorra no STF, está em risco a partir de agora. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Falamos agora de um assunto que tem preocupado e tem que preocupar mesmo a produção rural brasileira. Eu falo a respeito da apreciação, acontecia na última sexta-feira no Supremo Tribunal Federal, no STF, com relatoria do ministro Edson Fachin, que votou, inclusive, de uma maneira que a produção rural brasileira considera muito polêmica, porque, para a maior parte, considera que se ocorrer o final ou deixar de ter a observação ao chamado marco temporal, qualquer terra, qualquer área no Brasil passa a ficar passível de invasão. Houve um pedido de destaque, como você já acompanhou na nossa programação e em entrevistas anteriores aqui na nossa semana, do ministro Alexandre de Moraes, e por isso agora ela vai ser ainda votada posteriormente. A questão é se outros 5 ministros acompanharem Edson Fachin. E é por isso, e até para falar um pouco a respeito dos riscos que ocorrem nesse momento no STF contra o direito à propriedade, que nós vamos conversar com o procurador do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeia, que participa conosco aqui no Agricultura BR. Doutor, obrigado pela participação mais uma vez. Há algum tempo o senhor já tinha participado aqui conosco. E essa preocupação em relação ao direito à propriedade e até de ser invadido é uma preocupação real? O produtor precisa mesmo estar preocupado com esse cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu preciso estar preocupado, sim. Eu já venho alertando isso há algum tempo, que através da manifestação de várias ONGs que estão envolvidas com as questões indígenas, elas estão vendo nesse julgamento uma oportunidade de mudar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado lá no julgamento da Raposa Serra do Sol, de que para que haja demarcação é preciso que haja ocupação indígena tradicional ao tempo da Constituição de 88. Se não for entendido assim, qualquer invasão indígena havida depois, até mesmo depois desta data de agora, ela pode ser transformada em indígena sob o argumento de que era uma terra que foi ocupada antigamente pelos indígenas. Então, nós estamos num momento de muita insegurança jurídica. O voto do ministro Fachin é muito ruim tecnicamente e ele desconsidera uma técnica que vem sendo utilizada pela legislação brasileira desde a época do Brasil colônia, que é de garantir a posse dos índios naquelas terras que eles ocupam tradicionalmente. A Constituição de 88, nesse aspecto, não fez nenhuma inovação. Sempre as leis e as constituições disseram a mesma coisa. Terra ocupada pelos indígenas tem que ser garantida a sua posse. Doutor, nós consideramos polêmico esse momento, porque discuti-lo agora e um voto como esse que foi colocado pelo ministro Fachin traz essa insegurança jurídica que o senhor acabou de apontar. Nós temos casos em todo o país, seja Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, inclusive muitos deles com a decisão de reintegração de posse já deliberada pelo próprio STF em alguns casos, e isso não ocorre, as terras continuam invadidas. No entendimento do senhor que acompanha esses casos, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, quais seriam as ações possíveis hoje para o produtor rural, que a gente tem dito que precisa estar mobilizado por isso, porque isso vai afetar todo mundo? Quais seriam as ações possíveis hoje no Brasil para conseguir sensibilizar os ministros que ainda vão votar no STF? Me parece que tem que haver uma atuação aí organizada, né, da sociedade civil brasileira, primeiro, movimentando os seus representantes políticos para que façam as suas manifestações e deem dimensão que o problema merece. As suas instituições, nós vemos assim que as 3 primeiras páginas que você olha nos acórdãos desse processo
mostra que tem ali 3 páginas de ONGs envolvidas e fazendo sustentação e fazendo pressão. Então, as entidades representativas da sociedade civil, dos produtores, têm que ter uma atuação, além de uma meia dúzia que tem ali, como se, né? E, além disso, tem que também fazer uma divulgação disso que está acontecendo de uma maneira muito forte para que a própria sociedade brasileira entenda o que está fazendo. O que nós estamos vendo é praticamente a revogação da propriedade privada no Brasil através de uma expropriação do Estado, que essa terra vai ser estatal, passa a ser estatal e não dos indígenas, né? O que pode levar a uma estatização generalizada das propriedades privadas no Brasil. Hoje nós já temos 37% do Brasil com áreas indisponíveis por unidade de conservação, por assentamentos do INCRA, ou então por demarcações indígenas, e isso pode não ter fim, né? Afinal de contas, nesse critério que o ministro Fachin pretende fazer uma verdadeira revanche histórica, qualquer área vai poder ser demarcada. Doutor, o senhor tem uma vasta experiência, acompanha isso diariamente. Eu lembro da sua última vinda, até conversava com uma produtora rural aqui do Mato Grosso do Sul, da região de Dourados, quando o senhor esteve aqui uma vez, inclusive com a atual ministra da Agricultura, que é aqui do Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina Corrêa da Costa, e outros representantes da produção, sendo muito mal recebido, inclusive por indígenas, por representantes desses indígenas. Neste momento, essas ações que são tomadas, que foram tomadas junto ao STF, eu tenho conhecimento de algumas ações que foram, inclusive, encabeçadas pelo CIMI, entre outras instituições, elas acabam por beneficiar de alguma maneira de fato o povo indígena, porque aparentemente parece uma coisa meramente ideológica essas tomadas de decisão que acabam nesses processos que foram para a Suprema Corte. Eu acabei de dar um depoimento para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e ali eu expliquei um pouco mais devagar que nós chegamos à conclusão, quando eu estava dando assessoria ao Congresso Nacional na CPI da FUNAI e do INCRA, de que essas questões indígenas, de meio ambiente, assentamentos, elas não têm nada a ver com o objeto. Não beneficiam os indígenas, porque são imediatamente após a demarcação, são abandonados à própria sorte para viver na mesma situação de miséria que sempre levaram. Então, assim, elas é uma ação geopolítica internacional organizada e patrocinada por amplos recursos através de ONGs que atuam no Brasil muito fortemente. Então, não tem nenhum benefício. E aí, no Mato Grosso do Sul, não é que nós fomos mal recebidos, nós fomos recebidos a tiros, né? Inclusive com a presença da ministra. Rodinei Candeia, a gente poderia conversar muito mais tempo sobre esse assunto, mas eu vou encerrar com uma pergunta única. O Brasil inteiro está te vendo, está acompanhando pelo Canal do Boi, o Canal do Boi na internet, as outras TVs que estão linkadas aqui conosco também. Eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta: o que o produtor rural, como que ele pode, neste momento, se posicionar, o que ele deve fazer, que a preocupação, de fato, é muito grande. Vou agradecer todos os telespectadores que mandaram mensagem agora, não vou poder ler o nome de todo mundo, mas participação de público realmente muito efetiva neste momento, doutor. O que eles podem fazer? Um resumo das perguntas que estão sendo enviadas aqui. Não só o produtor rural, como a própria sociedade brasileira tem que mobilizar os seus representantes, os seus parlamentares, mobilizar as suas instituições e divulgar ao máximo isso que está acontecendo, mostrando a sua indignação com esse caminho que está sendo levado pelo Supremo Tribunal Federal, infelizmente pelo ministro Fachin, que inclusive era sócio da maior ONG de atuação no Brasil, do Instituto Socioambiental. Então ele tem que dar respeito à posição que ele ocupa e não fazer uma advocacia de ONG lá no Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Doutor Rodinei Candeia, eu agradeço sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde para o senhor e obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui sempre. Obrigado. Conversamos com o procurador do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeia, que falou sobre esse tema que é extremamente relevante e, como eu disse, de muita preocupação. Resumo aqui que a gente pode fazer é que é um momento historicamente ruim para o Brasil,
principalmente para quem é proprietário de terra e que precisa, neste momento, realmente muita união do segmento agro e também de quem é proprietário de terras neste país, porque senão as coisas ficam realmente muito bagunçadas no Brasil. Mudo de assunto agora, porque as instituições privadas, as empresas privadas no Brasil, elas que trabalham com análises de mercado e principalmente com análises de campo, têm apontado estimativas de produção de milho bem mais baixas do que oficialmente nós temos visto. Mesmo com a correção que a Conab trouxe no seu último relatório, trouxe para pouco mais de 96 milhões de toneladas, algumas estimativas ela não mudou. Como, por exemplo, um estoque de passagem acima de 10 milhões de toneladas, que para a maioria acredita-se que não chegava nem a 7 milhões da safra passada para a atual, e também as expectativas de exportar 35 milhões de toneladas e um consumo interno na casa de 72 milhões de toneladas. Se nós olharmos os números, brutamente, nós vamos ver que alguma das partes não pode ser atendida. E aí nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves qual que é o entendimento dele sobre o assunto. Pois é, o milho, a história no momento ela é triste. Vocês acabaram de ver que a Conab, na sua estimativa de junho, em relação à estimativa de maio, um mês, derrubou a produção em 10 milhões de toneladas. Aquilo que não poderia acontecer, aconteceu. O milho, provavelmente, nós vamos ficar aí entre 90 e 95 milhões de toneladas a produção total. Eram esperadas 109 e 110. Quanto que não torcemos todos nós para que o clima não trouxesse problemas na segunda safra de milho, em virtude da elevada demanda para consumo humano, para consumo animal, para as indústrias de etanol de milho e para as exportações. Mas, lamentavelmente, esse problema aconteceu, está mantendo o preço do milho muito alto, criando desajustes para o produtor de leite, produtor de frango, de ovos, principalmente aqueles que estão atuando no mercado interno, não se beneficiam dos preços de exportação. O que nós vamos precisar agora é de um choque de oferta nessa safra de setembro, mas também com riscos, porque o produtor vai plantar com tudo mais caro e quando ele for colher o preço vai estar mais barato. Então muita preocupação aí com o nosso milho, né? Aí o professor Marcos Fava Neves, e agora eu volto a falar das expectativas para o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2021-2022. Nós tivemos a participação hoje, no comecinho do programa, do Eduardo Dyer, diretor executivo da ABAG, que falava que vai ser na terça-feira, pela manhã, o lançamento. Mas tem muita coisa para ser resolvida, precisa ter a equalização da taxa de juros, que subiu na última quarta-feira, teve a confirmação de alta, também a confirmação de recursos, que se ficar do mesmo tamanho que era no passado, está de bom tamanho, entre outros fatores. Mas quem fala sobre as expectativas é a repórter Berenice Leite. A agricultura negocia um valor de pelo menos 13 bilhões de reais para a subvenção aos financiamentos agropecuários, mas o Ministério da Economia tem resistido. Desse total, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja sugeriu que seja direcionado 3 bilhões de reais para o programa de construção de armazéns. Isso durante uma reunião com a Comissão da Agricultura na Câmara, que discutiu propostas de alocação de recursos do crédito oficial. A expectativa é que o novo Plano Safra, que deve valer para o próximo biênio, seja anunciado na próxima semana pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Enquanto isso, entidades do agronegócio debatem o assunto. O Plano Safra são um conjunto de medidas ligadas ao financiamento da produção, desde o custeio, o investimento, a comercialização, junto a instrumentos de mitigação de risco, como o seguro rural, que são anunciados pelo governo federal, sendo que desse montante de recursos, há uma parcela que são referente a juros equalizados. Então não quer dizer que é um dinheiro que é dado ao produtor, o produtor tem que pagar. Eu acho que um ponto relevante é a gente alterar o enquadramento do PRONAF e do PRONAMP, que são linhas voltadas para a agricultura familiar e para os médios produtores. Esses valores eles não são atualizados desde 2018 e nós sabemos que muitos produtos agropecuários aumentaram ao longo desse período, em função do câmbio, em função de maior demanda, em função do contexto econômico como um todo. De Brasília, Berenice Leite.
E eu encerro essa edição da Agricultura BR por aqui para deixar com você um grande evento. Isso porque a terra treme agora lá em Rio Verde, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, com um terceiro leilão de gado de corte da Fazenda Bahia Rica e Fazenda Tupã, trazendo uma grande oferta de gado de corte aqui pelo Canal do Boi. Então continue conosco. A todos uma ótima tarde e bons negócios!